Nós planejamos esse acampamento e quando nós estávamos reunidos para compartilhar um pouco das preciosidades do nosso Pai, porque a gente tem se reunido semanalmente, um grupo de homens, um grupo menor que esse, mas a gente tem se reunido semanalmente e nós temos nos alegrado e nos regozijado com a obra de Deus na vida de alguns homens. E nós, então, gostaríamos de entender um pouco do que é o propósito de Deus na nossa vida. E aí a gente estava pensando e conversando com o pastor Glênio disse assim, vamos orar. E aí depois ele trouxe um texto da palavra, que é o texto tema do nosso acampamento aqui, que nós cremos que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe esse assunto para a gente estar comentando. Como o pastor Glênio tinha um compromisso já agendado há 2 anos atrás para essa data de hoje, então eu fiquei encarregado de trazer a palavra hoje e fazer a abertura, uma responsabilidade. Não vou entrar, me aprofundar nesse assunto, porque creio que o pastor Glênio gostaria de fazer isso, mas o nosso tema está no capítulo 3 de João, nos versos 19 a 21, que nós vamos ler juntos. João 3, de 19 a 21. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pai querido, nós clamamos pelas tuas misericórdias, Pai, que o Senhor esteja enviando o teu Santo Espírito para revelar aos nossos corações a tua palavra, a verdade que é Cristo, e pedimos que o Senhor santifique cada um de nós, Pai, diante de ti, para que possamos entender, para que possamos compreender e crer, Pai, o que é a tua vontade para a vida de cada homem aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então a gente tem se reunido, a gente tem conversado bastante, estamos estudando alguns livros, estamos já no 3º livro que a gente tem compartilhado, e na verdade eu entendo que esses livros são mais uma linha de raciocínio, porque o que nós estamos aprendendo é o que é a vontade de Deus aqui neste mundo. Qual é a manifestação prática? Esse texto fala aqui, né? Aquele que pratica a verdade. A Bíblia nos ensina que a verdade é somente uma. A verdade está revelada nas Escrituras e a verdade é Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí nós aprendemos a caminhar na verdade a partir do momento em que nós nos colocamos na dependência do conhecimento do que é a verdade, de quem é a verdade. E aí então eu gostaria de trabalhar um pouco aqui com os irmãos sobre o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. A gente tem aprendido
que a mensagem do Evangelho, ela vem para transformar. O Evangelho vem para mudar completamente, radicalmente as nossas vidas. E essa transformação começa a partir lá de baixo, do mais íntimo, que é aquele pecado que a gente muitas vezes tem vergonha até de admitir que pratica. Aquele pecado que muitas vezes faz com que a gente tenha vergonha e muitas vezes não tenha coragem nem de admitir. Nós não estamos aqui para saber de pecado de ninguém, nós não estamos aqui para tratar de assunto íntimo, mas é um assunto que interessa ao nosso Pai Celeste. Às vezes a gente ouve aqui no mundo que a gente primeiro precisa abandonar o pecado para depois se chegar a Deus. Mas Jesus Cristo disse assim: eu não vim para julgar o mundo. E nós não devemos viver debaixo de um jugo, debaixo de uma mensagem de condenação, mas de uma mensagem de absolvição, de perdão. Porque ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. E como é que Jesus veio salvar o mundo? Como é que ele veio nos salvar de nós mesmos e do pecado que vem nos aprisionar e nos escravizar? Eu estava lendo um livro essa semana e o autor diz assim que o pecado, ele se torna um reino que a gente acaba resumindo a nossa vida em torno desse reino tão pequeno, tão fechado, tão difícil de viver, e a gente deixa de conhecer um reino muito maior, que é o reino de Deus aqui na terra. Eu já ouvi pessoas dizerem que esperam morrer a morte física para poder usufruir desse reino lá no céu. Mas a oração de Jesus, a oração que ele nos ensinou foi: venha a nós o vosso reino. O que será que Jesus queria dizer com isso? Venha a nós o vosso reino. Ele queria dizer que o reino pode ser estabelecido hoje aqui, na minha vida e na tua vida. E esse reino é um reino de graça, de misericórdia, é um reino de libertação. Não é um reino de escravidão e nem de condenação. E a libertação vem pela fé. E aquele que crê em Cristo já está liberto. E aquele que não crê está condenado. Então, quando a gente fala em reino de Deus aqui na terra, a gente trabalha com exatamente esse tema, esse texto que nós estamos lendo aqui de João 3,19, que é: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Quando amamos mais as trevas, nós estamos resumindo a nossa vida em trevas. Se a gente apagar todas as luzes aqui, esse ambiente vai ficar completamente em trevas. Mas no momento que você entrar com uma luz pela porta, o que vai acontecer com as trevas? Elas não resistem à luz. E a luz tem um nome. A luz é Jesus. E essa luz que dissipa as trevas, que vem com todo o seu poder, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, com todo o seu perdão, com a sua graça, querer se manifestar nas nossas vidas, ela se manifesta, mas ela se manifesta a partir do momento que eu permito, que eu creio, que eu, pela fé, creio que Jesus Cristo é a minha vida. E aí ele vem se manifestar com a sua luz. E a luz mostra e transparece todas as coisas. E homens, o pecado é feio, o pecado é violento, o pecado deforma, mas o pecado precisa ser tratado. E Jesus vem, com a sua misericórdia, tratar pecado. Jesus vem mostrar os pecados para nós. E quando esses pecados são trazidos à luz, eles são tratados.
e são perdoados. E a nossa vida é transformada. E nossa vida é mudada pelo poder de Deus, que vem mudar as nossas vidas. E aí não mais trevas, mas luz. Não mais morte, mas vida. Não mais maldição, mas bênção. E aí quando é que nós vamos tomar uma decisão? Quando é que eu tomo uma decisão? Quando é que você toma uma decisão? Eu não tenho nenhum poder sobre isso, eu não tenho nenhuma condição nem de decidir. Mas Cristo fez uma obra tão maravilhosa, tão grande, que quando a luz se achega, eu não consigo resistir. Mesmo que eu queira, eu não consigo resistir. E essa luz de Cristo, essa luz que vem tratar pecados, essa luz que vem transformar as nossas vidas, é essa luz que vem morar no nosso coração. E aí nós vamos ver então em João, aqui mesmo no livro de João, capítulo 1, verso 5. João 1,5. Diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não tem trevas que prevalecem contra a luz, por pior que seja. E aí eu pergunto para você, meu amado, como é que está a tua vida hoje? Como é que está o teu relacionamento? Como é que está a tua família? Como é que está a tua história de vida? Quem é que está falando mais alto no teu coração? Quais são os assuntos que mais te chamam a atenção? Quais são os ambientes? Quais são as palavras? Onde está o teu descanso? Onde está a tua vitória? Onde estão os teus olhos? A Bíblia diz que onde estão os teus olhos, ali estará o seu tesouro e o seu coração. Então, gente, nós vivemos num mundo com circunstâncias, com tentações, com problemas. Nós vivemos num mundo que está cheio de aflições. Mas Cristo veio e disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus Cristo venceu a morte. E Ele vem dizer para nós: olha, você está caminhando para a morte, você está dando mais atenção para a morte do que para a vida. E aí eu vou chamar um texto com vocês de Deuteronômio. Deixa marcadinho, João, aí. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. E a palavra diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quem é que nos capacita a escolher? Quem é que nos apresenta a palavra dessa forma e nos faz a proposta? É o próprio Senhor. E Ele nos capacita. E Ele é que faz
com que nós possamos ver a sua face através de uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. E aí então a gente volta lá no livro de João, no capítulo 1, no verso 9. E diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então não tem ninguém que está fora da mira de Deus. Não tem ninguém que está fora dos planos de Deus. É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. A nossa vida aqui, gente, é uma vida muito curta. Você já deve estar percebendo. Muitos aqui já estão como eu, passaram da metade. A gente já está no segundo tempo. Mais passado que futuro. Mas o futuro é muito maior, porque o futuro é eterno, é a eternidade. E essa vida não termina aqui, ela não acaba aqui. E eu não preciso fazer nada, você não precisa fazer nada, nós não precisamos carregar peso nenhum, nós não precisamos cumprir mandamento, porque tudo foi consumado na obra de Cristo. Foi Ele que fez todas as coisas em nosso favor. Foi Ele que foi para o sacrifício e morreu no meu lugar e no seu lugar. Foi Cristo que derramou o seu sangue para nos dar a vitória. E essa vitória que nós temos, que é sobre a morte, não fomos nós que fizemos nada, mas Cristo fez. E aí então Ele vem nos dar isso de presente, Ele nos oferece. E aí então, o que nós escolhemos? É isso que eu te apresento, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí, o que nós escolhemos? Quando a gente fala que o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho trata de salvação. O Evangelho que é a nossa inclusão na morte e na ressurreição de Cristo. O Evangelho que nos dá nova vida. O Evangelho que traz salvação para cada um de nós. Ele não fica por aí. O Evangelho não salva, e aí, bom, eu estou salvo, então agora daqui para frente eu estou garantido. Cristo disse que aquele que o Pai me der eu jamais lançarei fora, então eu estou dentro, está tudo certo. Mas o Evangelho vem mudar o nosso jeito de viver. O Evangelho vem mudar a nossa mente, o nosso coração. O Evangelho vem mudar a nossa visão de mundo. O Evangelho vem mudar o nosso comportamento. O Evangelho vem aparecer em tudo na nossa vida. Então aquele que fala que está na luz, mas anda nas trevas, é mentiroso. Aquele que fala que é de Cristo, mas vive no pecado, vive na prática do pecado, está mentindo. Engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo. Então nós temos visto lá no nosso estudo que existe uma definição que é assim: quem é você? Eu sou um pecador salvo pela graça. Mas nós chegamos a uma conclusão lá que podemos mudar isso. Nós somos salvos que pecam, mas somos salvos. Porque eu não posso confessar que eu sou um pecador. Porque o pecador é aquele que vive debaixo da soberania e do reino do pecado. Então, sou um salvo que peca. Mas eu não peco porque o pecado tem domínio sobre a minha vida. Eu peco porque eu vivo neste mundo aqui. Mas eu não tenho prazer no pecado. Eu não escolho o pecado. E a partir daí a nossa vida muda, porque o Evangelho vem mudar o nosso jeito de viver. O Evangelho vem mudar o nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso jeito de ser patrão, o nosso jeito de ser empregado, o nosso jeito de ser marido, de ser pai, de ser filho, o nosso jeito de ser irmãos. E aí Jesus vem falar assim: olha, eu estou aqui, eu vim com a minha luz e vim trazer essa luz para que as trevas da sua vida desapareçam. E o que nós estamos escolhendo? Em João 12, 47, vocês vejam bem como que esse Evangelho de João,
ele é riquíssimo para tratar de mudança, de transformação, de mudança de vida, né? João 12, versos 46 e 47, o mesmo Jesus diz o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Às vezes a gente fica pensando, né? Eu tinha muito medo de exame, de prova. Eu quase todo ano eu não passava direto. Eu ficava para exame. E o tal do exame era só uma chance, né? Ou você tira a nota ou então reprova. E eu ia para aquele exame com um receio, com medo, com um estômago embrulhando e nervoso, e agora se eu passo, se eu não passo. Então toda vez que eu vejo aqui que Jesus vem e diz assim: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E eu fico pensando que se a gente fosse para um exame e chegasse lá, a professora falasse assim: não precisa fazer a prova, você já passou. Olha que beleza, né? Você já passou, está aprovado, vai embora, vai curtir as férias, porque geralmente o exame era no comecinho das férias, né? Vai embora, você não precisa fazer a prova. Jesus fez a prova. Jesus Cristo passou pelo exame. Ele fez a prova e Ele nos deu a nota de presente para a gente poder passar junto com Ele. Então, gente, Evangelho é salvação, mas também é mudança de vida. É viver com o nosso coração descansado. É viver na dependência daquele que faz e faz bem feito e faz de acordo com a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Eu sempre gosto de frisar bem isso. Perfeito é aquilo que não tem defeito. A vontade do nosso Pai não tem defeito para nós. Geralmente, quando alguém vem fazer alguma coisa para nós, por livre e espontânea vontade, a gente sempre acha um defeitinho, né? Meu filho vai lavar o carro, eu nem pedi, ele vai lavar o carro, eu chego lá e olho, puxa, mas podia ter ficado melhor, né? Ó, esqueceu de lavar aqui. Ele fez porque ele quis, por boa vontade dele, mas eu sempre acho um defeitinho, porque isso é a velha natureza. Isso é o homem velho que às vezes vem se manifestar. E é bom para a gente passar pelo escova, né? Para a gente aprender. E aí então em Efésios 5, vamos ler dos versos 8 até o 14. Vou pedir para o Manuel ler para mim aqui, que é uma leitura longa. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Todas as coisas manifestas pela luz, porém, tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu achei esse texto da Palavra de Deus muito rico no ensino da prática do Evangelho, na prática da verdade, né? É uma exortação para que a gente possa acordar,
Olha só o que está acontecendo na tua vida. Olha só a herança que você tem, que Deus te deu através do seu único filho. Olha só o que você tem de presente. Você agora é co-herdeiro dessa graça maravilhosa, é co-herdeiro do reino. E esse reino de Deus que vem a ser estabelecido, onde Ele é o Senhor, Ele é o governo. E aí eu estava ouvindo uma pregação esses dias, do Ariovaldo Ramos, que teve na nossa comunidade. Acho que não foi a pregação aqui da comunidade, mas é uma outra pregação. E ele fala acerca do reino. E eu achei muito interessante, porque ele diz que às vezes a gente tem o nosso próprio reino, que é o reino que nós nos sentimos confortáveis, que é o reino onde a gente é o Senhor, e nós somos o governo, e nós somos os reis, e nós que determinamos, e a nossa vontade que é feita, e aí então a gente nasce de novo, a gente crê que Jesus Cristo é o Senhor, aliás, crê que Ele é o Salvador, mas a gente não quer que Ele seja o Senhor. Então Jesus Cristo é o Salvador, mas quem sou o Senhor sou eu. E ele faz uma comparação, porque existe o nosso reino e o reino de Deus, mas não existe dois reinos funcionando juntos. Vocês já viram dois governos juntos? A gente tem ouvido alguns pitacos que o Lula tem dado no governo da Dilma aí, mas ela sempre bota ele de escanteio, né? Você vê, a Dilma é criatura do Lula, mas o Lula continua querendo ser presidente. Então, quando ele começa a dar uns palpites, a Dilma sempre dá um jeito de botar ele de escanteio, porque não permite, um governo não pode ter dois senhores, dois governos, dois presidentes, dois reis. E aí nós queremos, então, isso que não existe nem no nosso mundo aqui, a gente quer, então, estabelecer um governo paralelo com Deus. Então, Senhor, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é tudo na minha vida, eu dependo de Ti, a minha oração é para que o Senhor venha fazer a Tua vontade, mas na hora que tenho que tomar uma decisão, e aí o que acontece? Não, mas espera aí, eu quero mandar. Então eu quero ser o Senhor. E aí, eu gostaria de compartilhar uma leitura com vocês aqui, desse livro que chama O que Você Esperava, de Paul David Tripp. Tá? E ele diz aqui, num dos capítulos, que chama Atração ou Amor, ele diz assim, ó, o pecado faz que nos sintamos autoconfiantes e importantes demais. Por causa do pecado, nos sentimos mais ofendidos com as ofensas cometidas contra nós mesmos e nos preocupamos mais com o que diz respeito a nós mesmos. O pecado nutre sonhos egoístas e incentiva planos baseados em nossos desejos. Por causa do pecado, amamos a nós mesmos e temos planos maravilhosos para as nossas próprias vidas. Olha o que o pecado vem fazer com a nossa vida, né? A Bíblia diz assim, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. E aí nós queremos nos conformar com o desejo do pecado. Por quê? O que isso significa é que o pecado, em sua essência, antissocial. Não temos tempo para amar o nosso cônjuge no sentido mais puro dessa palavra, porque estamos muito ocupados amando a nós mesmos. Engraçado isso, né? A gente tem muito tempo para nós, mas não para os outros. Na verdade, o que queremos é que o nosso cônjuge nos ame tanto quanto nós nos amamos. E se o nosso cônjuge estiver disposto a fazer isso, teremos um relacionamento maravilhoso. Quer dizer, se ela me amar como eu me amo, aí beleza, vai dar tudo certo. O tanto que eu me amo, né? Porque eu me amo pra caramba, né? Assim, tentamos coibir
o nosso cônjuge a voluntariamente se submeter aos planos e propósitos do nosso claustrofóbico reino unipessoal. É um reino onde a gente tem uma claustrofobia, porque é um reino muito apertado. É um reino muito pequeno. E é um reino unipessoal. Só eu vivo nesse reino. Ninguém mais vive no meu reino. Então, olha o que eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo deixar o reino proposto por Deus, que é o estabelecimento do reino dele na minha vida, para dar mais valor no meu reino, que é o reino único, unipessoal, que só eu é que tenho condição de me entender. Mas há ainda, pelo fato de o pecado ser antissocial, ele tende a desumanizar as pessoas que estão em nossa vida. Elas não mais são objetos do nosso afeto. Não, elas deixam de ser pessoas que nos alegramos em amar. Em vez disso, são reduzidas a uma de duas coisas. Acerca disso, o Morango, o pastor Alexandre, fez uma pregação na nossa igreja esses tempos atrás, e ele falou a respeito dessa questão das pessoas estarem querendo dominar todas as coisas, inclusive outras pessoas, e comprando outras pessoas, né? Então o dinheiro pode tudo. Não, elas deixam de ser pessoas que nos alegramos em amar. Em vez disso, são reduzidas a uma de duas coisas. Ou as vemos como meios que nos ajudam a conseguir o que queremos, ou se transformam em obstáculos que nos impedem de conseguir o que queremos. Então a pessoa, ou nós a usamos para chegar ao nosso intento, ou então ela não serve e nós botamos de escanteio. E são pessoas por quem Cristo morreu. Porque Cristo veio para todos. Ele veio para salvar a todos. Então, às vezes, gente, nós começamos a olhar para o nosso umbigo e nós começamos a dar mais valor no nosso próprio reino do que no reino de Deus, que vem para ser o lugar onde nós vamos viver a partir de agora. Nós não precisamos morrer para chegar diante do Pai, para chegar à destra do Pai, para poder ter comunhão com Ele. Não, nós não precisamos chegar a esse ponto. Nós podemos começar a viver o reino a partir de hoje, a partir de ontem. Nós podemos começar a viver a vontade do Senhor na nossa vida. Nós podemos começar a viver testemunhando o que Cristo tem feito nas nossas vidas aqui neste mundo. Nós podemos começar a viver as alegrias e o regozijo de saber que nós temos em quem confiar. Nós temos um Pai, nós temos um Salvador, mas nós temos também um Senhor. E, gente, e é tão bom quando a gente tem uma pessoa para entregar o problema, né? Não é bom quando a gente tem uma pessoa e fala assim, olha, deixa que eu resolvo isso. Você... Beleza, então vai lá, né? Mas o egoísmo faz com que a gente, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar na minha posição. Então, o reino do Senhor Jesus vem ser estabelecido na terra para dominar e não para conviver com o nosso reino. Ele vem ser o único reino e o único governo. Ele não vai conviver com o meu reino, com o meu reinado particular. Não dá para estabelecer um reino junto com o outro, compartilhar um reino. E aí, o que é preciso, né? Então, por isso que eu falei que esse capítulo 3 de João, vamos voltar lá no capítulo 3 de João, já estamos terminando aqui. Esse capítulo 3 de João, ele é muito precioso, porque ele começa já, logo de cara, com Jesus Cristo, exortando um fariseu e ensinando qual era o caminho. Como é que ele conseguia ser um novo nascido, um salvo. Então João 3 começa assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi,
sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Então vocês percebam que Nicodemos chegou para Jesus e deu uma massageada, né? Fez uma política ali, né? Ó, o negócio é o seguinte: puxa vida, hein? O senhor é bom mesmo, né? Ó, eu sei que o senhor tem a ver com Deus aí, porque o senhor faz umas coisas aí que ninguém faz. Mas Jesus não entrou nessa conversa de Nicodemos. Ele já foi logo dizendo o seguinte: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então eu pergunto uma coisa para vocês: se é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, como é que eu posso ter o reino de Deus junto com o meu reino? Porque a partir do meu novo nascimento, a partir do momento em que eu creio que eu morri. E o meu reino morreu junto. Não existe mais meu reino. Estou morto para essas coisas. Estou morto para essa vida de pecados. Estou morto para as tentações. Estou morto para tudo aquilo que vem me separar do amor de Deus. E aí, se é o reino de Deus, ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, para estabelecer o reino de Deus na minha vida, gente, não tem outra opção. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer. E somente aquele que morre é que nasce de novo. E aí ele continua dizendo assim: perguntou-lhe Nicodemos, respondeu Jesus. Quatro, né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus torna com a mesma resposta. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? A água é símbolo da palavra de Deus. É símbolo da palavra. Quem não nascer da palavra e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, gente, só tem um caminho para eu me achegar a Deus, para eu ser salvo, para eu estabelecer o reino, para Deus estabelecer o reino dele na minha vida. Eu tenho que nascer de novo. Não tem outra saída. Eu tenho que nascer de novo. Só que nascer de novo significa assim: como que eu sei se eu nasci de novo? Como que eu sei que Cristo é a minha vida? E aí então, o mesmo Ariovaldo, ele fala assim: é como se você passasse num lugar e tivesse uma nave espacial invisível e você não a vê. E aí então você passa todo dia ali e não vê essa nave. Um dia, essa nave resolve sugar você. Você não viu a nave. No momento que você foi sugado, de repente você se encontra dentro da nave e aí você fala: opa, peraí, onde que eu estou? Você está salvo, você está dentro da nave. Mas você não viu. Então você só vai saber depois que você nasce de novo. Porque o pecado escraviza. O pecado tira a nossa visão. O pecado deixa a nossa visão deturpada. Mas quando nós passamos pelo processo do novo nascimento, pela fé, nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e que nós morremos e ressuscitamos juntamente com Ele. Aí nós passamos então a estar dentro da nave, dentro do propósito de Deus. E a partir do momento que nós estamos já crendo que somos salvos, a nossa vida muda e aí não tem mais volta. Aí não dá para sair mais. Porque é o poder dele, é a luz dele, é a verdade dele que vem ser o governo da nossa vida. Então, gente, para a gente viver aqui neste mundo de forma medíocre, é viver nas trevas. Mas para a gente viver aqui neste mundo de uma forma descansada, de uma forma libertadora,
de uma forma leve e graciosa é viver na presença do Senhor. Mas essa experiência é uma experiência única de cada um, né? E aí então nós vamos ver em 1 João 1, 1 João 1, a partir do verso 5. Primeira João 1, de 5 até o 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha só que maravilha, né? Que maravilha que a palavra veio nos ensinar. A palavra de Deus é prática. A palavra de Deus, ela nos ensina a viver neste mundo e a viver de uma forma na total dependência da vontade do nosso Pai. Não porque nós temos algum mérito, não porque nós temos algum poder, não porque nós temos algum valor por isso, mas porque Ele mesmo vem fazer todas as coisas. Quando Cristo é suficiente, quando Cristo é aquele que se manifesta, que vivifica nas nossas vidas, que vem se apresentar através de nós, então nós temos total descanso, total tranquilidade. E nós sabemos então que aquele que nos libertou do império das trevas, né? Esse texto está lá em Colossenses. Nós vamos encerrar com ele em Colossenses 1, 13, verso 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Aleluia! Né? Temos a redenção, nós temos o perdão dos pecados, no reino de luz. E foi Ele mesmo, Ele que nos tirou das trevas, Ele que nos transportou, Ele fez todas as coisas. Tudo foi consumado. Ele venceu a morte e nos deu a vitória. E nós podemos então viver na alegria de saber que nós temos um Senhor, nós temos um Deus que é maravilhoso, que é misericordioso, que é gracioso e que nos leva à alegria, ao regozijo de viver nesse mundo aqui, podendo testemunhar, podendo falar. Temos tribulações, mas temos tribulações, temos aflições, mas Ele venceu. E Ele nos levou juntamente com Ele. E aí, gente, quando a gente pensa que nós podemos ter uma vida diferente, que o Evangelho nos faz uma nova criatura, que o Evangelho nos faz vivos diante do Pai, que o Evangelho nos faz ter uma vida diferente neste mundo, nós não podemos ficar olhando para trás como a mulher de Ló. Né? Nós não podemos ficar olhando os pepinos e as cebolas lá do Egito, mas olhar para frente. E a Hebreus fala que nós devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando você tiver uma aflição, quando você tiver uma dúvida,
quando você tiver qualquer problema na sua vida, não se esqueça, Jesus Cristo é o Senhor e Ele é poderoso para nos dar a vitória. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.